dele é Vitor, tem 24 anos, nasceu no sudeste do país, gosta de rock e no tempo livre acho que gosta de ficar na internet navegando. Bom, meu nome é Bob, não acertou nessa, eu tenho 28 anos, obrigado pelos 24, né? Me senti jovial apesar do cabelo branco. Nasci no Nordeste, né? não nada de Sudeste, realmente acertou, eu gosto de rock e meu tempo de lazer, eu gosto de beber, apesar que a internet também poderia ser usado, mas eu coloquei aqui beber. Já sobre você, eu creio que seu nome seja Juan, tem 28 anos também, nasceu na região norte. Música favorita, Calypso, não poderia ser diferente. E no tempo de lazer, eu acho que tu gosta de ver TV. Meu nome é Luiz Carlos, tenho 27 anos, né? Nasci no Nordeste também. Na verdade, tem alguns estilos de música prediletos, né? Que eu gosto um pouco de samba, de reggae, né? De hip hop. E no meu tempo de lazer eu gosto de ler, né? Gosto muito de ler, assistir um filme, séries. Gosto muito de ir ao cinema, teatro, né? E fazer alguns passeios assim, culturais, né? Gosto muito de ver pinturas, então aqui em São Paulo a gente consegue ter uma gama de obras de arte para visitar, então. Bom, na sua visão, o governo brasileiro trata os mais pobres. Eu acredito que ele acredita que de maneira maldosa, tipo, sem respeito. A sua opinião sobre a união de casais homossexuais eu acredito que ele acredita que seja normal. Para você, os impostos no Brasil são necessários, imagino que ele pense assim. Quando juntos, religião e Estado para você é absurdo. E você acha que o mundo seria o melhor lugar se dividíssemos as riquezas? É o que eu acredito que ele acha. Acredito que o governo trata de forma errada, né? Acredito que as políticas que vem tentando colocar acaba não gerando uma melhor distribuição do patrimônio, né? Não acaba gerando uma extinção da pobreza, né? Não procura. Então acredito que ele corta direitos, né? Dos mais pobres. A minha opinião sobre a união de casais homossexuais, sou a favor, né? Para mim, os impostos no Brasil são regressivos e altos. Quanto juntos, religião e Estado, é uma tragédia anunciada. A história está aí para demonstrar. E acho que o mundo seria melhor se não existisse pobreza e as pessoas tivessem mais liberdade, né? As guerras, né, privam as liberdades. E eu acho que, na sua visão, o governo também trata os mais pobres de forma errada. Sua opinião sobre casais homossexuais também é a favor, né? Acredito que você acredita na liberdade das pessoas. Para você, os impostos no Brasil são altos, né? Quando juntos, religião e Estado para você não combinam. E acho que você também gostaria que o mundo fosse mais livre, né? Então, sobre a visão sobre o governo brasileiro atual, de acordo com os governos passados, eu acho que não tem nada anormal nesse atual governo. Eu acredito que ele trata o pobre de maneira comum, tanto que foi eleito pela maioria dos pobres. E não acho que ele queira aniquilar os pobres, como muitos dizem. Mas espero que melhore, tem muita coisa para mudar. Ele está pegando um sistema que é totalmente novo para um cara que não tinha muito conhecimento. Sobre união de casal homossexual, eu acho que é uma liberdade individual. Não tem por que não aceitar ou reclamar disso.
E sobre imposto, eu acho que é roubo. Para mim, imposto é uma coisa no Brasil, no sistema do Brasil, é um roubo. Por exemplo, do estado que eu venho, a gente paga uma gasolina absurda e não tem investimento em nada. Quer dizer, é complicado quando você se aprofunda nesse sistema de imposto do Brasil. Porém, eu acredito ainda que tenha que existir o básico, segurança, educação, para manter isso tudo, porque a distribuição ela é muito incompatível, mas no geral, como um todo, principalmente em consumo, eu acho que é um roubo. A religião e Estado, para mim, é anormal, né? O exemplo da Arábia Saudita, para não falar vários outros, tá aí para quem quiser ver. E eu acho que o mundo seria um lugar melhor. Na verdade, um lugar melhor o mundo nunca vai ser, porque o sofrimento faz parte da existência humana. Porém, algo que me incomoda muito, e eu vivi, né, não por ser nordestino, mas eu vivi por ser realmente pobre, é a questão da fome. Então, eu acho que é algo que pode ser evitável, mas passa por muitas mentes, muitas pessoas poderosas e às vezes o lucro, o dinheiro, às vezes muita gente coloca acima do que é importante para a vivência de outras pessoas. A característica que você mais admira no Jair Bolsonaro, eu não sei se você chega a ter admiração por ele, né? Porque ele não demonstra características talvez de um ser humano admirável, né? Extraordinário, fora do comum, né? Acho que você acha ele... Talvez até a normalidade seja o que você admira nele, né? De ele se tentar, mesmo que em aparência, ser uma pessoa comum, né? Assim, do ponto de vista... Tenta transparecer isso para a população, né? Como se todas as outras pessoas não fizessem aquilo, né? Não andasse de bermuda na sua casa, né? Ele tenta colocar isso para tentar parecer mais humilde. Acho que você talvez admire isso, né? Tenha se apegado a isso, né? Mesmo que seja em aparência. Acho que a característica que você mais admira em Lula, talvez poderia ter tirado o Brasil do mapa da fome, né? Mas acredito que você também admire ele por esse grande poder de convencimento, né? De ter grande influência popular. Talvez essa seja a característica que você admire, né? A coisa talvez que você também mais odeie no Jair Bolsonaro seja a ignorância dele, né? Acho que você colocou aqui uma das perguntas anteriores, né? Que ele não tinha muitos conhecimentos. A coisa que você mais odeia em Lula, também acredito que você não chegue a odiar, né? O Lula. Sobre essas políticas que você não concorda, né? Políticas mais voltadas para o social, né? Mas de uma forma que você não concorda, né? Não é o que você, se fosse presidente da República, né? Ou tivesse lá, tivesse de alguma forma o poder de influenciar, faria. Acho que no segundo turno você votou... Eu pensei em colocar aqui nulo, né? Ou em branco, mas acho que você acabou votando no Bolsonaro. Mas acho que você fez uma reflexão antes sobre se era isso mesmo que você queria pro Brasil. Bom, a característica que eu mais admiro no Bolsonaro, ele meio que acertou, ele falou de humildade e essa coisa toda. Só que eu sei que tudo que o político faz é para angariar voto, é para angariar atenção. E esse papo de andar de short, essa coisa não é o que me admirou. Primeiramente que me admirou o fato dele querer continuar depois daquela facada, aquela situação toda. Claro que é poder, né? Todo mundo quer algum tipo de poder na vida. Só que a partir dali me incomodou porque já envolveu a vida, envolveu a família, o cara tem filha pequena. E eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso acha que aquilo dali foi um grande absurdo, do mesmo jeito que fosse o Lula, ou que fosse o Haddad, ou qualquer outro político, né? Ou o caso da Marielle também. Mas o que eu admiro nele é mais a sinceridade.
Porque eu fico pensando, e se todo mundo fosse igualmente sincero, quem seria bom? Será se você ou o cara que está assistindo em casa, se tudo que ele já pensou, não que o Bolsonaro fale tudo que pensa, mas a grande parte das besteiras que ele diz é um impulso. Então, se tudo que você já pensou, você dissesse, quem seria bom? A característica que eu mais admiro no Lula é, como essa tu acertou, que é a persuasão, né? Ele tem um poder de convencimento impecável e é um grande líder político. E mesmo não tendo, como ele mesmo diz, não precisa de ser letrado para saber de política. Então, esse papo de que Bolsonaro é burro, que ele é burro, né? Até a própria Dilma diz esse papo de que, mas no caso dela é um pouco diferente. O que eu mais odeio no Bolsonaro é como você falou, não chega a odiar nem ele nem Lula, mas é a impulsividade, aquela coisa, que você é político, pode até ser o motivo da vitória dele, essa impulsividade, mas quando você é político você tem que dosar um pouco o que você vai dizer, como o que ele falou sobre estudante que não tinha necessidade alguma, deixa o povo falar, deixa seus eleitores falar, não tem por que chamar ninguém de idiota na posição que o cara tá, de líder máximo do país, né? Então, ele tem o direito de falar isso, mas não deveria. Então eu acho que essa impulsividade dele, essa teimosia, atrapalha um pouco. A coisa que eu mais odeio em Lula, como eu falei, não é odiar, mas o que mais me incomodou foi o financiamento de ditadura, que com dinheiro do pagador de imposto do Brasil, que isso aí pra mim não tem nada que o governo atual faça que se compare a um financiamento de ditadura, e a gente vê o resultado que está acontecendo nesses países aí, Cuba faltando alimento, racionamento de muita coisa, e Venezuela que a gente não precisa nem dizer. E fez muita gente morrer, isso me incomoda também, porque fez muita gente morrer indiretamente, principalmente ao hospital, com as situações que ele poderia tanto ter investido no Brasil, quanto a questão da corrupção, que não foi só ele que roubou, mas os aliados dele tiveram uma grande parcela nessa fatia aí de dinheiro público jogado no ralo e, enfim. Segundo turno, eu não pensei em votar nulo, porque não tem condição de votar no PT, não tinha nem por que cogitar isso. Se fosse Ciro e Bolsonaro, talvez eu teria votado no Bolsonaro ainda, né? Mas assim, eu já cogitaria, qual Ciro, mas só quando eu volto para a parte dos impostos, meu Deus, o que eu tô falando? Na tua opinião, um eleitor típico do Lula bom, eu acho que seja o brasileiro que saiu do mapa da fome. Tu acha que seja, para ti, esse o eleitor típico do Lula, como você já citou antes, que foi um trabalho que você deu muito valor? Na sua opinião, o eleitor típico do Bolsonaro é um reacionário, um cara de elite, acredito que você pense assim, e que não faz parte da massa pobre do Brasil. Você acha que a qualidade da política brasileira está em igualdade social? Esse é o meu chute. Para você, direita e esquerda são o problema. Imagino que você pense isso, mas imagino também que não tem outra saída, não tem uma terceira corrente de pensamento. Você acredita que amigos que param de conversar por causa de opinião política são extremistas? Eu acho que você pensa que eles são extremistas. Na minha opinião, é um eleitor tipo do Lula, né? Na verdade, é o que acredita num Brasil melhor, né? Acredito que a pessoa que vota no Lula é porque... Tem várias fases do Lula, né? Na primeira vez que ele foi eleito, obviamente que as pessoas votaram por um motivo, né? Já na segunda, talvez tenha sido na confirmação desse motivo, né? De ter visto o Brasil avançar. Na minha opinião, o eleitor típico do Bolsonaro, ele é um eleitor também que acredita num Brasil melhor. São vários... Na verdade, acho que o Bolsonaro, ele congrega vários tipos de eleitorado, né? Acho que foi por isso que foi a fórmula de ele ganhar, né? Não que o Lula também não agrega, porque acho que o Lula tem voto da classe
mais pobre, como também da classe mais rica, da classe média, né? Eu acho que o eleitorado do Bolsonaro, a característica que eu conseguiria extrair dele, que é também que acredita num Brasil melhor, mas de uma outra forma, né? Uma outra visão. É que vê um eleitorado cansado, né? De tudo que estava aí. Então, com o Bolsonaro, o candidato, fora da curva, né? Ele conseguiu agregar esse eleitorado, né? Eu entendi a pergunta do que eu acho da qualidade da política brasileira está de forma diferente. Não era sobre o que eu achava que deveria ser feito para ter mais qualidade, mas de como a gente vê o quadro político, né? Eu acredito que teve uma reviravolta. Eu sou muito pragmático, né? Assim, um pouco na política. Os debates políticos que existiam anteriormente, décadas passadas, que era um debate inclusive de projeto de país, né? Hoje não existe esse debate tão forte, né? São poucos políticos que colocam o debate de país, de nação, debate nacional de desenvolvimento, né? Como a gente vai desenvolver o país de forma mais clara, né? E o que eu acredito que os amigos que param de conversar por causa de opinião política quando a opinião não é ofensiva, né? Porque a gente viu aí diversos debates, né? A opinião chegava a ofender, né? Quase você desejava ali praticamente a morte, não literal, mas do cara que não concordava com você. Sobre sua opinião, o eleitor típico do Lula. Eu acredito que, até pela tua resposta que tu acha que eu falei, foi mais por esse lado, né? Que é um eleitor de uma classe social mais baixa, né? Mas também acho que você acredita que as pessoas que votavam no Lula votaram também porque acreditavam num país melhor. Da mesma forma, o Bolsonaro, que acredito que você acho que é um pouco disso, né? Do eleitor que estava com esperança de um país melhor e viu ele como uma última alternativa. Inclusive você colocou, né? Provavelmente você não votou no Bolsonaro no primeiro turno. Não sei, talvez. Votou? Votou, né? Eu votei porque não era tempo pra vaidade política. Eu tenho um pensamento mais liberal, conservador liberal, várias coisas, mas não era tempo pra eu dizer vou votar em outro cara que é liberal. Eu queria votar logo num cara pra decidir, que eu sabia que os outros não tinham chance, então votei logo nele. Acreditou no primeiro, mas é que o meu aprendizado aqui sobre você mostrou que você talvez pudesse votar no Amoedo ou no primeiro turno, né? Pudesse ter partido pro voto mais ideológico, não já direto pro mais pragmático, né? Mas pelo menos pelo que eu senti na sua fala, você tinha esperança no Bolsonaro, mas sabia que ele provavelmente não era a melhor opção dos que estavam concorrendo, né? Mas era a que você considerava que tinha chance, então você foi pragmático, né? O que você acha da qualidade política brasileira? Como a gente acho que talvez não tenha entendido a pergunta de forma diferente, acho que você é um pouco pessimista quanto aos políticos, até por tudo que você colocou, que sempre coloca os políticos numa vala comum, né? Apesar de eu ter sempre um critério para avaliação, que seria a prática mesmo do político, né? O que é que ele faz lá quando tá com a caneta na mão, né? O que é que ele procura fazer, né? Para você, direita e esquerda são inconciliáveis. Diferente de mim, que eu acredito que pode haver, não a conciliação, mas são posicionamentos políticos que devem ser respeitados, né? Mas acredito que você acha que são inconciliáveis, tanto a direita como a esquerda. E você acredita que amigos que param de conversar por causa de opinião política são idiotas? Na minha opinião, o eleitor típico do Lula é o eleitor do medo. Para mim, de onde eu venho, é o eleitor do medo, que acha que qualquer outra coisa que não seja o Lula vai destruir o Brasil, até pelo discurso do partido, que às vezes eu considero como um discurso terrorista, sobretudo nessa parte de reforma da Previdência, na época do Fora Temer, toda vez vai acabar a Bolsa Família, é um discurso terrorista que humilha o pobre, que o pobre não tem saída, não tem instrução para ele entender. Então ele acredita que que aquelas pessoas supostamente falando por ele, é a solução. Então eu acho que é o eleitor do medo,
O eleitor do Bolsonaro, o típico, é aquele típico mesmo que eu falo, é aquele que fala, vai para Cuba, né? Já é um cara que eu não concordo e que já é um cara que eu vejo parecido com o outro lado, o lado do petista extremista. O que eu acho da qualidade política brasileira, aliás, a qualidade política brasileira está em alta, eu acho que é em alta. Você pode botar 20 anos atrás, qual era o deputado que ia questionar o próprio salário dele, ou o salário de não sei quem, ou vantagens políticas. Quer dizer, hoje tem uma galera lá, até mesmo de esquerda, um ou outro de esquerda, não que fale de salário, mas que fica questionando coisas do outro lado, porque agora ela vê um embate, esses políticos de esquerda vê um embate do outro lado, tem um representante de um cara ali que está revoltado, um cara que não quer pagar mais salário de 33 mil para um deputado e as regalias que eles têm, e hoje a política brasileira tem esse nível, né? E até para fazer autocrítica, coisa que nunca existiu nos 20 anos de governo. Para direita e esquerda são visões realmente irreconciliáveis, como tu falou, porque não por... Eu acho que tem muito mais coisas parecidas do que distantes, só que ninguém quer parar para entender. Esse ponto eu concordo, esse ponto eu discordo, ninguém está aí. Cada um quer, sobretudo os políticos, que eles querem usar e querem inflar sua turma para poder eles se manterem no poder e ganhando um salário. E sobre amigos que param de conversar por causa de opinião política, eu acho que são extremistas, fracos. Se você não envolve trabalho e o cara tá discordando de você, não tem por que eu ficar brigando, reclamando contigo. Se eu tô no trabalho, é uma coisa. Se eu preciso da discussão política e isso vai me prejudicar no trabalho se eu tomar posição, é um problema, né? Eu tenho que evitar. Agora, no dia a dia, numa mesa de bar, se o cara se zanga contigo porque tu defende o casamento gay e o outro não, aí realmente tá difícil de colocar alguma coisa em prática. Antes de conhecer e julgando apenas pela aparência, eu seria teu amigo. E após a gente ter esse diálogo aqui, óbvio que é muito curto pra gente estabelecer uma relação de amizade, né? Mas não vi nada que eu não poderia ser também continuar sendo seu amigo, né? Acho que as opiniões, apesar de serem opiniões, algumas, né? Porque algumas você viu que a gente tinha um pensamento parecido. Então, as opiniões, apesar de serem diferentes, né? Acho que não torna a gente pessoas que não consigam estabelecer uma relação de amizade. Bom, antes de te conhecer e apenas julgando tua aparência, eu não seria seu amigo porque eu sou gordofóbico. Isso é piada, gente, é porque eu passo um processo de gordofobia e isso é um problema, mas seria super seu amigo, inclusive tenho vários amigos comunistas, estou brincando, mas tenho realmente amigos comunistas depois de conhecer também, porque o teu diálogo dá para entender, né? A tua posição tu defende, né? Mesmo contra-argumentado, tu não cria nenhum tipo de resistência por exemplo, fomentando violência. Tu falou que realmente o cara tem que ter um diálogo para poder se chegar a alguma posição, né? Tem coisas que a gente concorda, muita coisa que a gente concorda, é o que eu falei, direita e esquerda tem mais a concordar, mas pelos nossos líderes, eles fomentam aquilo que eles vão querer usar e se manter como político. Depois de conhecer sobre seus assuntos, manteria, como já falei, estudei já numa federal, mantenho meus amigos comunistas lá, socialistas, liberais, os reacionários também, que conseguem ser mais do que eu, né? Mais direita do que eu. E não tenho nenhum tipo de problema, porque se eu impedir ou quiser realmente impedir o teu pensamento de sair, de existir, eu estou impedindo inclusive o meu, né? E inclusive os meus argumentos não vão existir, porque eu preciso de um contraponto para eu ter uma posição. Então, tranquilo, amigo, vou tocar aí. Agora o comunista paga gelada, não é não? Não, vamos distribuir, vamos pagar igualmente, né? Tá errado.